Graça e paz, bem-vindo ao AME que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja muito abundante em sua vida, seja multiplicada em sua vida, porque nós estamos falando exatamente sobre graça como sendo o meio da nossa salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos falar a segunda parte do estudo que começamos na semana passada sobre ser salvos pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós encerramos na última semana falando sobre o pecado ser um desejo que atua e que domina as influências que nós realizamos através da carne. Nós falamos que se trata de uma força, de um domínio que incita o homem e leva o homem a pecar, ou seja, a quebrar a lei de Deus em suas ações. Eu queria dizer para você uma coisa, e isto é uma verdade. Ninguém pode perdoar pecados, só Jesus perdoa o pecado. Isso eu tenho certeza absoluta que você sabe. As pessoas dizem, só Deus pode perdoar pecados, só Jesus Cristo pode perdoar pecados. E é verdade. O que nós não entendemos é por quê. Porque quando a gente entende sobre perdoar pecados, nós estamos dizendo, e nosso raciocínio é, Deus diz, essa situação foi muito má, mas eu vou deixar passar e eu vou perdoar você e você volta a ter comunhão comigo. Essa é a noção que nós temos sobre Deus nos perdoar, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer, não é? Mas se nós formos examinar as Escrituras e formos mais fundo no que nós estamos vendo nas Escrituras, se trata de algo muito mais poderoso e você vai entender por que só Jesus Cristo perdoa os pecados. Por quê? Porque o pecado é uma ligação e o pecado é uma influência daquele espírito maligno que, por alguma razão, se ligou com o seu espírito e teve domínio de sua mente pelo desejo que ele coloca em sua carne. Você sente um desejo de fazer aquilo, ou seja por ira, seja por medo, seja pelo que for. Nós somos dominados e tudo aquilo que nos domina é pecado. Então veja, depois vem a ação pecaminosa. Então, quando nós pensamos em perdão de pecados, entendendo que o pecado trata-se de um domínio, então você vai entender que este elo de ligação e esse domínio, essa libertação para que você possa ir livre, servindo a Deus, só Jesus Cristo pode fazer isso. É como se ele desligasse aquilo, ele circuncida o seu coração disto. Porque, entenda, do coração, ok? Vêm as moções da mente. É do coração que a mente vai começando a receber suas influências. Então,
O pecado, ele gera isso em você. Ele vai fazendo isso em você. E quando Jesus Cristo quebra isto, ele retira esse espírito. Então o espírito dele se liga a você. E agora ele te revela que aquilo não é bom aos olhos de Deus. Ele vai te revelar que aquilo não é justo perante os olhos de Deus. Ele vai te revelar que aquilo tem um juízo que vem da parte de Deus. E quando ele faz esse ministério glorioso, que é o Espírito Santo, porque ele vem o quê? Ele vem para nos fazer entender a justiça, o que é o pecado e o juízo de Deus. Então, neste momento, você vai ter uma concepção do que você realmente fez. E agora, esta concepção errada é substituída por um outro pensamento que vai em linha com a palavra de Deus e recebe agora o poder do Espírito Santo para você fazer o que é lícito perante Deus. E quando isto é feito em tua vida, segundo as palavras de Jesus Cristo, a Bíblia diz que o amor de Deus é esse, que criais nas Escrituras. Então é verdade, Deus nos ama e Ele nos perdoa. Quer dizer, ele nos ama fazendo o quê? Ele coloca uma nova visão, ele coloca um novo pensamento, ele coloca uma revelação sobre a sua palavra santa. Então isto é o amor de Deus. E o amor de Deus nos separa do pecado, colocando o quê? Uma outra visão. E por que agora você não pensa mais o que o pecado estava induzindo você a pensar, mas pensa agora, segundo a revelação que o Espírito Santo deu a você, você começa a andar no caminho oposto, e ao invés de quebrar as Escrituras, você vai viver as Escrituras, e ao invés de você desagradar a Deus, você vai agradar a Deus, e tudo isto é uma harmonia maravilhosa. E a Bíblia diz que você vai amar a Deus de volta, porque amar a Deus de volta significa obedecer os seus mandamentos. Faz sentido? Olha o que diz o versículo 3, em Efésios capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Glória a Jesus por isso. Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Você está entendendo? Ele nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Por quê? Porque se o Espírito de seu Filho não vier em nosso espírito, nós nunca estaremos ligados à mente de Deus. Você nunca poderia sentir o desejo de servir a Deus não fosse pela ligação com o Espírito Santo. Então Deus nos amou primeiro. Nos amou primeiro como? Ele envia o seu Filho Jesus, Ele morre na cruz, Ele derrama o sangue que paga o preço da nossa redenção. E agora todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, porque o Espírito Santo vem e entra no seu coração, religando o homem com Deus. Isto chama-se reconciliado com Deus. Agora que você está reconciliado com Deus, o Espírito Santo traz a revelação do céu para o seu espírito, e você começa agora a andar em obediência ao Senhor, e você vai sendo justificado perante Deus, ou seja, reposicionado de um lugar de que desagrada para um lugar que agrada, de um lugar de desobediência para o lugar da obediência. Isto chama-se graça divina. Então salvação é muito mais do que um direito de você entrar no céu, é muito mais do que você ter apenas o direito de pecar e Deus não se importar. Não, Senhor, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo é um poder sobrenatural divino que gera fé em teu espírito para você se inclinar e olhar para Deus e dizer: Senhor, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, e ter prazer na lei do Senhor, e na sua lei você vai meditar de dia e de noite, porque assim que o Salmo diz, e assim que nós devemos viver. Por causa da misericórdia de Deus. Então, a Bíblia diz: e estando nós o quê? Mortos. Mortos. Essa palavra necros, no grego, quer dizer
aquele que deu seu último suspiro, ou seja, que está sem vida, está morto, alguém de quem a alma está no céu ou no inferno. Mas também tem um significado metafórico que diz espiritualmente morto, destituído de vida, que reconhece e que é devotado a Deus. Por quê? Porque entregou-se à transgressão e ao pecado. Ou seja, uma pessoa que está inativa com respeito aos feitos justos, destituída de força, poder e inoperante nas coisas de Deus. Nós estávamos mortos. Eu estava morto, você estava morto. E olha como a Bíblia apresenta: mortos em nossos delitos. Em nossos delitos. Quer dizer, a palavra aqui é a palavra paratoma. Ou seja, estávamos nos desviando da verdade e caídos da justiça. Isso é muito sério. Ou seja, nós estávamos em práticas constantes de coisas que, ao invés de agradar a Deus, elas desagradam a Deus. Ao invés de glorificar a Deus, está glorificando o príncipe deste mundo. Isso é idolatria, irmãos. Mas nós não vemos assim. Por isso que nós temos uma facilidade muito grande de encobrir nossos pecados. Porém, o salmista diz assim: aquele que encobre o seu pecado, seus ossos apodrecem. Aí nós temos vendo pessoas na igreja que estão constantemente pedindo oração por pessoas doentes em sua família, estão pedindo oração por emprego, estão pedindo oração porque não sente alegria, estão pedindo oração porque, sabe, eu estou precisando de mais fé, eu não consigo, eu estou desfalecido. Mas não, é como se a oração fosse um passe de mágica e tudo fosse virar e agora a pessoa vai estar no outro momento de sua vida. Não, meus queridos, não é uma oração que vai libertar você. A Bíblia diz: se conhecerdes a verdade vos libertará. E nós estamos agora trazendo essa revelação ao seu coração de graça. Sabe por quê, irmãos? Porque no momento em que você entender o que significa isto, segundo a revelação bíblica, você vai cair no seu joelho e você vai dizer: Senhor, eu não tenho nenhuma condição de sair disto aqui, a menos que o Senhor me perdoe. Agora você tem em mente: quebra essa força, quebra esta ligação que me incita contra a tua palavra. Quebra isto, Senhor. Ó Deus, pela tua misericórdia, a tua palavra diz lá em 1 João: filhinhos, se pecardes, tendes um advogado, que é Jesus Cristo justo. E quando João fala essas coisas, ele diz: eu falo essas coisas para vocês, para que vocês estejam felizes, sejam de fato felizes. Por quê? Porque quando nós somos libertos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é liberado a alegria do Senhor, que é o sinal de que o poder de Deus está operando em nossas vidas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Então, meus queridos, nós estávamos mortos, mas, olha só, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Isso quer dizer, pela graça, pela comunhão, pela interação com o Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo, sois salvos. Meu querido, pelo significado dessa palavra, nós podemos entender que o poder do pecado, segundo a revelação sobre morte, fala de um poder que neutraliza o ser humano
e o induz a realizar a vontade da sua própria carne, a qual é totalmente contrária aos preceitos de Deus. Totalmente. Porque, lembre-se, o pecado é transgressão da lei. Então, esse poder envolve a vontade do inimigo que está sendo despejado ali, e você sente pelos desejos que a Bíblia chama carnais. Então, este estímulo, ou veja, o início desse desejo, ele começa nos pensamentos. Então você começa a pensar sobre alguma coisa, seja o que for, você vai começando a colocar isso em segmentos, e o seu corpo recebe toda a dosagem química necessária para que seus membros operem segundo o seu pensamento maligno. Então, segundo a revelação bíblica, nós éramos por natureza, veja, nós recebemos em nós, por causa do pecado, a natureza maligna. Isto é, por natureza terrena, que a Bíblia diz que é diabólica, e éramos por isso então filhos da ira. Todos os homens viviam nesta condição, todos, debaixo do poder da morte, do príncipe das trevas. Então essa condição espiritual humana não poderia reagir a esse domínio por si mesmo. Por isso que a Bíblia nos diz que éramos escravos. Um escravo não pode se libertar a si mesmo. Ninguém pode se libertar a si mesmo. Só o poder de Deus pode fazer isso. E esse poder que quebra o domínio satânico chama-se graça divina. Então, salvação é o produto da graça de Deus. Essa condição espiritual de domínio do pecado, ela me impossibilita de receber bênçãos do céu. Mas a graça de nosso Senhor Jesus Cristo vem, ela arrebenta com isso, ela tira, ela nos desliga disso. E, meus queridos, a Bíblia diz que o perdão de Deus é real. Então veja, a graça, ela inicia seu poder quebrando, desligando a pessoa desta força maligna. E este desligar da força maligna chama-se perdão. Ou seja, aphesis, que quer dizer deixar ir livre. A graça nos deixa ir livre. Por isso que a palavra de Deus diz assim: vocês são livres, mas vejam que vocês não deem ocasião à carne. Então, perdão é o ato da graça divina que liberta o crente do poder do pecado. Segundo as Escrituras, a graça nos trouxe a vida que nos livrou da morte e do seu domínio. No versículo 5, ele diz isso. Ele diz: e estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo, ou seja, com uma comunhão com Cristo, unidos ao Espírito de Cristo. Então, esta união entre minha alma e o Espírito de Deus é denominada na Bíblia como graça. E esta união, esta força, esse poder liberado por Deus através do Espírito Santo nos salva da condição anterior que tinha, que era o domínio do pecado sobre nossas vidas. Juntamente com Ele, diz a palavra de Deus, pela graça, Ele nos ressuscitou. Ou seja, estávamos mortos, lembram? Inoperantes, mortos, sem obras para Deus. Agora nós ressuscitamos, ou seja, voltamos a ter vida. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, Ele em nós habita na terra.
e nós, nele, habitamos no céu. Esse é o mistério da graça divina. A graça se manifestou em nós para mostrar nos séculos vindouros. Ou seja, vindouro aqui se refere ao século em que nós estamos vivendo na atualidade, porque hoje nós somos a geração em quem a graça opera. Então, a suprema riqueza da sua graça. Deus está fazendo isso porque eu estou vivo, você está vivo. Eu poderia dizer agora que eu e você estamos vivendo nos melhores tempos que Deus já teve na face da terra, porque nós somos a geração que vão concluir as obras de Deus nesse lugar. Então veja, manifestando toda a sua bondade por e através de nós. A graça nos salva das garras do pecado. Mediante o quê? A fé. Então por isso que o texto diz: sois salvos pela graça mediante a fé. Então o significado da palavra fé revela a graça como a fonte essencial da mudança mental que o homem passa ao receber sua influente revelação. Então essa mudança de mente é chamada de arrependimento, sem o qual ninguém, absolutamente ninguém, recebe a remissão dos seus pecados. A graça é a geradora de fé. E sem fé ninguém poderia responder à influência da graça divina em seus corações e mentes. A fé é um carisma, é um dom de Deus no homem. É um presente divino para que possamos receber tudo o que Ele deseja nos dar enquanto estivermos vivendo nesta terra. A salvação, queridos, não é o produto de nossas obras, e a Bíblia diz que não é por nossas obras para que não venhamos a nos gloriar em nossas próprias forças. Ela é produto do poder divino, desligando-nos da força do pecado em nossas vidas. Eu concluo esse momento, esse estudo, dizendo o seguinte: então, por que alcançamos tamanha salvação dos nossos pecados? Por causa desta maravilhosa ação poderosa do Senhor em nosso espírito. A palavra de Deus revela: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Então conclui-se que a graça é a provedora das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que todos nós andássemos nela. Esse é o poder da graça divina. Eu espero em Deus que você agora entenda: não há salvação para você se não for pelo Espírito Santo. Não há salvação, não há meio de você se desligar dessas obras más, a menos que você receba a circuncisão do seu coração através da atuação do Espírito Santo em sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça entender esta revelação e que o Espírito Santo possa fazer tudo isso que a sua palavra revela a respeito da sua graça divina. Muito obrigado. Deus os abençoe.